29 de maio de 1953, o Everest era o limite do mundo conhecido. Dois homens se ergueram onde nenhum humano jamais estivera. Sem GPS, sem cordas fixas, apenas instinto, determinação e uma câmera para provar que havia acontecido. Hoje em dia, centenas de pessoas fazem fila para chegar ao cume, às vezes pisoteando cadáveres para consegui-lo. A montanha mais grandiosa do mundo, que uma vez foi símbolo do triunfo humano, agora está repleta de lixo, engarrafamentos e tragédias. Então, o que mudou? Como o Everest passou de ser um cume sagrado a se tornar um desastre global? Não aconteceu da noite para o dia, mas de alguma forma permitimos. Esta é a história do Monte Everest de então e de agora, e porque alguns escaladores dizem que nunca deveria voltar a ser escalado. Bem-vindos ao limite extremo. Imaginem por um momento que estão fazendo fila. Ela se move lentamente. Talvez uma pessoa avance a cada poucos minutos. Estão se impacientando, talvez verificando o telefone, batendo o pé no chão. Bastante normal, certo? Exceto que nesta fila em particular, se esperarem demais, morrem. Se a pessoa à frente de vocês demorar demais, morrem. Se seu equipamento falhar enquanto esperam, morrem. E espalhados ao redor desta fila, literalmente a seus pés, estão os corpos congelados de pessoas que esperaram nesta mesma fila antes de vocês. Agora, poderiam estar pensando, que tipo de fila demente é esta? Bem, esta fila está no Monte Everest, a 29 mil pés acima do nível do mar, no que os escaladores chamam de Zona da Morte. E a cada ano, centenas de pessoas se juntam voluntariamente a esta fila, pisoteando cadáveres apenas para tirar uma selfie no topo do mundo. Mas aqui está o que vai surpreendê-los. Nem sempre foi assim. Na verdade, há apenas 72 anos, o Monte Everest era o lugar mais remoto, mais sagrado, mais impossível da Terra. Apenas 2 homens haviam estado onde agora centenas esperam em fila. Então, o que aconteceu? Como a maior conquista da humanidade se tornou isto? Bem, hoje vou contar-lhes uma história sobre 2 mundos diferentes. O primeiro mundo existiu em 1953, quando o Monte Everest representava tudo o que era nobre sobre a ambição humana. O segundo mundo existe agora mesmo em 2025, e vai perturbá-los de maneiras para as quais não estão preparados. Esta é a história de como convertemos a montanha mais sagrada do mundo em algo que francamente me revira o estômago. Mas antes de entrar nessa história, deixe-me contar-lhes o que aconteceu. É 29 de maio de 1953, e Edmund Hillary está prestes a morrer. O apicultor de 33 anos da Nova Zelândia está a 29 mil pés acima do nível do mar. Seu oxigênio está se esgotando. O vento ameaça arremessá-lo da montanha, e ele está completamente sozinho, exceto por seu companheiro de escalada, Tenzin Norgay. Agora, deixe-me pintar um quadro do que significava estar completamente sozinho em 1953. Não havia outros escaladores na montanha. Nenhum. Não havia cordas fixas para seguir, não havia acampamentos pré-estabelecidos com refeições quentes esperando, não havia GPS para dizer onde estavam, não havia telefone satelital para pedir ajuda. Se algo desse errado lá em cima, iam morrer, e ninguém saberia por semanas. Hillary havia estado escalando por mais de uma década, treinando nos Alpes, desenvolvendo calos nas mãos por manusear cordas em temperaturas abaixo de zero. Tenzin havia tentado o Everest desde 1935. Pensem nisso por um segundo. 1935. Este cara havia tentado escalar esta montanha por 18 anos. Não eram turistas. Não eram influencers. Eram 2 dos montanhistas mais experientes do planeta. E mesmo para eles, esta era basicamente uma missão impossível. A preparação por si só deveria dizer-lhes tudo o que precisam saber sobre quão diferentes eram as coisas naquela época. A equipe de expedição britânica passou um ano inteiro treinando, um ano completo. Estudaram mapas como se estivessem planejando uma invasão militar, porque de muitas maneiras estavam. Praticaram com equipamento de oxigênio primitivo que pesava 1 tonelada e mal funcionava. Aprenderam a fazer nós com luvas tão grossas que mal podiam sentir os dedos. E aqui está o que realmente me impressiona sobre esses caras. É evidente que fizeram pelas razões certas. Quando Hillary e Tenzin finalmente alcançaram o cume às 11h30 da manhã de 29 de maio,
Sabem o que fizeram? Passaram 15 minutos no topo do mundo, tiraram uma única fotografia e deixaram uma pequena oferenda aos deuses da montanha. Só isso. Sem transmissão ao vivo, sem anúncios de patrocínios, sem não se esqueçam de curtir e se inscrever. Na verdade, Hillary foi tão humilde sobre a conquista que disse famosamente ao seu líder de expedição: "Bem, George, conseguimos." E essa foi toda a sua celebração. Nem mesmo contou à sua esposa sobre chegar ao cume e até voltar para casa na Nova Zelândia. Podem imaginar esse nível de humildade hoje? Mas aqui está a parte que vai partir seus corações. Hillary insistiu que Tenzin Norgay não era seu assistente ou seu guia. Era seu parceiro igual. Em 1953, quando as atitudes raciais eram, digamos, diferentes, Hillary garantiu que o mundo soubesse que esta conquista pertencia a ambos igualmente. Esse respeito, essa parceria, esse reconhecimento de Tenzin como igual, estabeleceu um padrão para como o montanhismo deveria funcionar. Lembrem-se disso porque vão precisar para o que vem a seguir. Pequeno desvio neste trem do caos. Se querem mais histórias cruas e sem cortes que não podemos mostrar aqui, juntem-se à comunidade extrema no Patreon. Vejo vocês no verdadeiro limite extremo. Avancemos rapidamente para maio de 2024. 413 licenças foram emitidas para pessoas chegarem ao cume do Everest em um único mês. Deixem-me repetir isso. Em um mês de 2024, mais pessoas escalaram o Everest do que haviam escalado nos primeiros 30 anos após a conquista histórica de Hillary e Tenzin. Mas aqui é onde esta história se torna perturbadora. Lembram daquela fila que mencionei no início? Deixem-me contar-lhes exatamente como isso se parece. São 4 da manhã numa clara manhã de maio de 2025. Estão a 28 mil pés na zona da morte, onde seu corpo está literalmente morrendo a cada respiração. Pagaram $65 mil por esta experiência. Hipotecaram sua casa, tiraram um ano de folga do trabalho e disseram a todos que conhecem que estão escalando o Everest. Estão seguindo uma linha de cordas fixas amarelo brilhante que outras pessoas instalaram para vocês, caminhando nas pegadas das 50 pessoas que estão à frente. E então veem isso. Um engarrafamento. Literalmente um engarrafamento na montanha mais alta do mundo. As pessoas estão fazendo fila verificando seus relógios, queimando seus suprimentos de oxigênio enquanto escaladores inexperientes à frente deles lutam através de terreno que mata pessoas. Agora, preciso que entendam algo sobre a zona da morte. A 29 mil pés, há aproximadamente um terço do oxigênio que existe ao nível do mar. Seu corpo começa a se desligar imediatamente. Seu cérebro começa a morrer. Tem talvez 15 a 20 minutos de tempo de sobrevivência sem oxigênio suplementar. Então, quando estão presos numa fila vendo seu medidor de oxigênio cair enquanto alguém à frente de vocês leva 10 minutos para escalar uma sessão que deveria levar 30 segundos, estão literalmente vendo sua vida se esgotar. Mas aqui está a parte que vai deixá-los doentes. Espalhados ao redor desta fila onde essas pessoas estão esperando chegar ao cume a corpos. Cadáveres congelados de escaladores anteriores que não conseguiram. E estes não estão escondidos em algum lugar. Estão bem ali na rota sendo usados como pontos de referência. Os escaladores literalmente pisam sobre pessoas mortas para tirar selfies no cume. Há um corpo que chamam de botas verdes pelas botas de montanhismo verde brilhante nas quais morreu. Ele está lá desde 1996, congelado no lugar, e os escaladores o usam como marcador de navegação. Virem à esquerda nas botas verdes. Podem imaginar um ser humano, o filho de alguém, o irmão de alguém, reduzido a um marcador de trilha para turistas do Instagram? Em 2019, 11 pessoas morreram no Everest. Mas aqui está o que vai chocá-los. A maioria delas não morreu por avalanches ou clima extremo ou qualquer um dos perigos naturais da montanha. Morreram porque havia um engarrafamento. Morreram esperando na fila, ficando sem oxigênio enquanto escaladores inexperientes à frente deles se moviam muito devagar através da zona da morte. Agora, deixe-me contar-lhes sobre algo que vai deixá-los absolutamente furiosos. Lembram como Hillary tratou Tenzin como um parceiro igual? Bem, essa ideia aparentemente morreu com eles. Conheçam Mingma Sherpa, 18 de abril de 2014. Ele tem 34 anos, é pai de 2 filhos, e está fazendo o que sua família fez por gerações.
Exceto que Mingma não está sendo tratado como um parceiro igual. Está carregando o dobro do peso, assumindo 10 vezes o risco por aproximadamente 1/10 do lucro. Enquanto escaladores ocidentais podem passar pela mortal cascata de gelo Khumbu 2 ou 3 vezes durante sua escalada, Mingma fará essa jornada 15 a 20 vezes, instalando cordas, carregando equipamentos e abastecendo acampamentos. A cascata de gelo é basicamente uma cachoeira congelada de pedaços de gelo do tamanho de prédios constantemente se movendo e desabando. É a parte mais perigosa da montanha e os Sherpas passam semanas trabalhando nela enquanto turistas passam uma vez. Em 18 de abril, uma avalanche rugiu pela montanha e matou Mingma junto com outros 15 Sherpas. Foi o dia mais mortal na história de escalada do Everest. Mas o que realmente parte meu coração sobre esta história é o fato de que não foi apenas um acidente trágico. Essas foram fatalidades no trabalho, no que se tornou uma indústria de serviços construída sobre desigualdade. Querem saber quão ruim ficou essa exploração? Os Sherpas agora são obrigados a carregar máquinas de expresso pela montanha para escaladores ocidentais. Máquinas de expresso a 20.000 pés. Podem imaginar arriscar sua vida para carregar a cafeteira de alguém pela montanha mais mortal do mundo para que possam ter um bom café com leite no acampamento base? E aqui está a realidade econômica que torna isso ainda mais desolador. Um guia Sherpa pode ganhar 8 a 10 mil dólares por ano trabalhando no Everest. Isso não parece nada para nós, mas no Nepal, onde a renda média é menos de 700 dólares por ano, é dinheiro que muda vidas. Então, as famílias são forçadas a escolher entre pobreza e colocar seus filhos e pais em risco extraordinário. A montanha que uma vez representou parceria e respeito tornou-se um sistema onde as pessoas que fazem o trabalho mais perigoso recebem a menor parcela dos lucros. É honestamente difícil pensar numa traição mais completa do que Hillary e Tenzin representaram. Mas se acham que a exploração dos Sherpas é ruim, esperem até ouvir o que as redes sociais fizeram a esta montanha. Em maio de 2024, um lutador profissional chamado Darby Allin decidiu que chegar ao cume do Everest não era impressionante o suficiente. Então, fez seu Sherpa carregar um skate até 20.958 pés para que pudesse realizar o que chamou de flip mais alto do mundo. O truc durou 15 segundos. O vídeo obteve milhões de visualizações. O risco para o Sherpa que carregou o skate aparentemente irrelevante. Mas isso nem chega perto do pior de tudo. Deixe-me contar-lhes sobre alguns dos truques de redes sociais que aconteceram no Everest recentemente. E prometo, cada um vai deixá-los mais raivosos que o anterior. Johannes Ettlinger da Áustria tocou um trompete baixo no cume. A 29.000 pés na zona da morte, onde cada segundo conta e cada respiração é preciosa, este cara decidiu realizar um número musical para seus seguidores de redes sociais. 2 casais chineses foram filmados literalmente brigando e discutindo, dando socos e chutes sobre quem conseguiria o melhor local para selfies no cume. Violência física no topo do mundo pelo Instagram. Um influencer realizou um salto mortal para trás em equipamento completo de escalada no cume, quase aterrissando sobre outro escalador na zona da morte, onde uma queda significa não apenas sua morte, mas potencialmente a morte de todos que estão amarrados a vocês. Aqui está o que realmente me perturba sobre esses truques. Quando seu objetivo principal é a postagem viral em vez da conquista pessoal, sua tomada de decisões muda completamente. Tornam-se mais propensos a assumir riscos insanos pela foto, mais propensos a ignorar protocolos de segurança pelo conteúdo, mais propensos a tratar as vidas de outras pessoas como dispensáveis pela sua marca de redes sociais. Edmund Hillary e Tenzin. Mas agora tudo é sobre o destino. O cume que uma vez representou o pináculo absoluto da determinação e humildade humana tornou-se apenas outro pano de fundo para branding pessoal. Transformamos uma das maiores conquistas da humanidade num acessório de estilo de vida. Agora, deixe-me contar-lhes sobre algo que os guias de montanha começaram a chamar de discoteca da zona da morte. Isto é o que acontece quando combinam escaladores inexperientes, vício em redes sociais e o ambiente mais hostil da Terra. Imaginem isto. Estão a 28.500 pés. Seu cérebro está literalmente morrendo por falta de oxigênio. A temperatura é de menos 40 graus. E o vento é forte o suficiente para arremessá-los da montanha. Este não é um lugar para celebração. Este não é um lugar para dançar. Este é um lugar onde cada movimento deveria ser calculado para sobrevivência. Mas isso não é o que está acontecendo mais.
Os escaladores estão tirando fotos em grupo que requerem 20 minutos para organizar. Estão fazendo danças de vitória coreografadas. Estão transmitindo ao vivo sua experiência no cume para milhares de seguidores na zona da morte, onde pessoas estão literalmente morrendo ao seu redor. E aqui está a parte mais perturbadora. Estão fazendo tudo isso enquanto pisam sobre cadáveres congelados. A montanha ficou cheia de corpos que não podem ser recuperados porque é muito perigoso e caro trazê-los para baixo. Então, simplesmente ficam lá para sempre. A mudança climática está tornando isso ainda mais horrível. Enquanto as temperaturas globais sobem, o gelo que preservou décadas de detritos de escalada está derretendo, expondo lixo enterrado há muito tempo e restos humanos. Corpos que estiveram escondidos por décadas agora são visíveis em rotas populares de escalada. A montanha está se tornando um museu grotesco de ambição montanhista. Em 2019, o gelo derretido revelou o corpo de um escalador que havia morrido nos anos 90. Havia estado perfeitamente preservado por mais de 20 anos. E de repente estava bem ali, visível para cada escalador que passava. Podem imaginar o impacto psicológico de literalmente pisar sobre alguém que tinha o mesmo sonho que vocês, mas não conseguiu chegar em casa? Aqui está algo que vai deixá-los absolutamente doentes. O Monte Everest, a montanha mais sagrada da Terra, foi transformado no lixão mais alto do mundo. A cada temporada de escalada, centenas de escaladores e pessoal de apoio geram cerca de 26 mil libras estimadas de dejetos humanos. 26 mil libras. E esses dejetos não simplesmente desaparecem. Ficam em fossas rasas, apodrecendo em alta altitude onde nada se decompõe. Mas os dejetos humanos são apenas o começo. A montanha está cheia de tanques de oxigênio abandonados, cada um pesando cerca de 5 libras e custando por volta de $400. Os escaladores rotineiramente os abandonam quando estão vazios em vez de carregar o peso de volta para baixo. Há cerca de 100 mil libras estimadas de lixo acima do acampamento base. 100.000 libras. Latas de combustível vazias, tendas rasgadas, equipamento quebrado, embalagens de comida. Tudo simplesmente jogado na montanha. Podem imaginar a mentalidade de alguém que preferiria sujar o pico mais sagrado do mundo a carregar seu próprio lixo? Quando Hillary e Tenzin alcançaram o cume em 1953, deixaram apenas pegadas e levaram nada além de fotografias e um pequeno punhado de neve como prova. O respeito que mostraram pela beleza pristina da montanha é algo que me comove profundamente ainda hoje. Agora, o pico que inspirava admiração por sua beleza intocada está tão poluído que cada gota de água deve ser cuidadosamente tratada. A montanha onde os escaladores uma vez podiam beber diretamente dos riachos tornou-se um local de dejetos tóxicos. Para o povo Sherpa, o Everest não é apenas uma montanha. É Chomolungma, a deusa mãe do mundo. É sagrada. Antes de qualquer tentativa de escalada, os Sherpas realizam cerimônias puja, pedindo permissão à montanha e bênção para uma passagem segura. Mesmo os primeiros escaladores ocidentais adotaram algo dessa reverência, entendendo que eram hóspedes num pico sagrado. Havia humildade. Havia respeito. Havia reconhecimento de que esta montanha era maior que qualquer ambição individual. Tudo isso se foi agora. O Nepal agora trata o Everest como um recurso natural para ser extraído, emitindo licenças para qualquer um que possa pagar a taxa de $15.000. A montanha sagrada tornou-se a pedra angular de uma indústria de turismo de aventura de $370 milhões. Há expedições orçamentárias do Everest por $35 mil, expedições premium por $100 mil e expedições de luxo por mais de $200 mil. Mas aqui está o que os materiais de marketing não lhes dizem. Quanto mais pagam, mais risco estão colocando em outras pessoas. As expedições de luxo não tornam o Everest mais seguro para vocês. Apenas significam que mais Sherpas carregam mais de suas coisas enquanto assumem mais riscos em seu nome. No Nepal, onde a pessoa média ganha menos de $700 por ano, o governo embolsa quase $20 milhões anualmente em taxas de licenças. Esta pressão econômica cria incentivos para maximizar o número de escaladores em vez de proteger a integridade cultural e ambiental da montanha. Então, aqui estamos em 2025 e tenho que perguntar-lhes, o que prova escalar o Everest agora? Em 1953, Hillary e Tenzin provaram que os humanos podiam conquistar o impossível através de determinação, habilidade, preparação e respeito pelo desafio.
Sua conquista inspirou toda uma geração a acreditar no potencial humano. Em 2025, o que prova um cume do Everest? Que se tem dinheiro suficiente, podem pagar outras pessoas para carregá-los por uma montanha enquanto tiram selfies. Que o engajamento de redes sociais vale a pena arriscar múltiplas vidas. Que lugares sagrados podem ser transformados em centros de lucro. Deixem-me levantar algumas perguntas que honestamente me mantêm acordado durante as noites. É ético escalar o Everest quando sua tentativa contribui diretamente para a exploração de comunidades locais? Cada expedição comercial depende de sherpas que são pagos uma fração do que os clientes pagam enquanto assumem riscos infinitamente maiores. É ético tentar o Everest sem treinamento apropriado, sabendo que sua inexperiência coloca outros escaladores em perigo. Os engarrafamentos que matam pessoas na zona da morte são causados em grande parte por turistas despreparados se movendo muito devagar através de terreno perigoso. É ético transformar uma montanha sagrada num playground para turistas ricos? O povo Sherpa considera o Everest uma deusa. No entanto, centenas de estrangeiros agora o tratam como um parque temático caro. E talvez mais importante, é ético participar numa indústria onde pessoas morrem regularmente para que outros possam tirar fotos do Instagram? Alguns dos montanhistas mais respeitados do mundo agora se recusam a escalar o Everest completamente. Argumentam que a montanha foi tão comercializada e degradada que escalá-la não representa mais nenhuma conquista significativa. Aqui está o que ninguém quer admitir. Pode haver apenas uma maneira de salvar o Monte Everest. Parar de escalar-lo completamente. Fechá-lo. Sei que sou extremo, mas me ouçam. E se escalar o Everest fosse restrito apenas a montanhistas verdadeiramente qualificados? E se tivessem que provar que podem escalar outros picos de 8.000 metros antes de serem permitidos no Everest? E se o número de licenças fosse limitado a 50 por ano em vez de 500? E se os Sherpas fossem tratados como parceiros iguais em vez de animais de carga? E se recebessem 50% dos lucros da expedição em vez de 10%? E se sua segurança fosse priorizada sobre a conveniência do cliente? E se a documentação de redes sociais fosse proibida acima do acampamento base? E se o foco retornasse à conquista pessoal em vez de performance pública? Algumas pessoas argumentam que escalar o Everest fornece renda essencial para as comunidades Sherpa, e isso é verdade. Mas é esta a única maneira? O Nepal poderia desenvolver turismo sustentável que não exigisse que as pessoas arriscassem suas vidas? A comunidade internacional poderia apoiar as comunidades Sherpa sem transformar sua montanha sagrada numa armadilha mortal? Aqui está o que me assombra sobre toda esta história. A própria montanha não mudou. O Everest ainda é o mesmo pico de 29.032 pés que era em 1953. O mesmo vento, o mesmo frio, a mesma beleza mortal. A montanha não se importa com nossas licenças ou nossos seguidores do Instagram ou nossas máquinas de expresso. A 29.000 pés, o Everest remove toda pretensão. Sua conta bancária não significa nada. Seus seguidores de redes sociais não significam nada. Seu equipamento de grife não significa nada lá em cima. São apenas um ser humano frágil no ambiente mais hostil da Terra. E a montanha os matará sem hesitação se não estiverem preparados. Isso é o que Hillary e Tenzin entenderam. Aproximaram-se da montanha com humildade, respeito e habilidade genuína conquistada através de anos de dedicação. Trataram-na como um desafio sagrado, não como uma mercadoria para ser consumida. A montanha lembra o que fizeram. Lembra o respeito que mostraram. Lembra quando escalar era sobre empurrar limites humanos em vez de empurrar métricas de engajamento. E talvez, apenas talvez, se pudermos lembrar disso também, ainda há esperança tanto para a montanha quanto para nós. Então, aqui é onde estamos em 2025. Pegamos a maior conquista de montanhismo da humanidade e a transformamos em tudo o que está errado com a cultura moderna. Exploração, destruição ambiental, narcisismo de redes sociais e a mercantilização de espaços sagrados. Mas não precisa continuar assim. A cada ano, pessoas me perguntam o que acho que deveria acontecer com o Monte Everest. Deveria ser fechado para a escalada? As licenças deveriam ser restritas? O governo nepalês deveria mudar as regras? Mas acho que estamos fazendo as perguntas erradas.
A pergunta real não é o que deveria acontecer com o Everest. A pergunta real é o que queremos ser como seres humanos. Queremos ser o tipo de pessoas que pisam sobre corpos mortos para tirar selfies? Queremos explorar comunidades locais para nossas conquistas pessoais? Queremos transformar espaços sagrados em centros de lucro? Ou queremos ser o tipo de pessoas que Hillary e Tenzin foram? Humildes, preparados, respeitosos e focados em conquistas genuínas em vez de performance de redes sociais. A montanha não vai a lugar nenhum. Vai nos sobreviver a todos. A pergunta é: que legado queremos deixar em suas encostas? Em 1953, 2 homens se ergueram onde nenhum humano jamais estivera. E fizeram isso com graça, humildade e respeito. Deixaram a montanha melhor do que a encontraram. E inspiraram o mundo com o que os humanos podiam conquistar quando estamos no nosso melhor. Em 2025, centenas de pessoas se erguem onde milhares estiveram antes. E estão deixando para trás lixo, exploração e morte. Estão mostrando ao mundo no que nos tornamos quando estamos no nosso pior. A pergunta não é se o Everest pode ser salvo, é se queremos salvá-lo. Obrigado por assistir e os verei no próximo. Mantenham-se audaciosos e vivam corajosamente.